Fala galera do Instituto Janara Viana, aqui é o Leandro, professor de inglês. A aula de hoje é voltada para a segunda série do ensino médio. Nós vamos iniciar aqui o capítulo 5 do livro didático de vocês, que o capítulo dele fala sobre a água, a importância da água não só na nossa vida, mas para a própria natureza, para o nosso sistema e para o planeta como um todo. Tá? Ele vai abranger o sentido global da água, tá certo? Então vamos lá. Ele começa aqui o capítulo com a frase de algumas pessoas falando sobre a importância da água. Então, nothing is softer or more flexible than the water, yet nothing can resist it. Então, nada é mais suave ou mais flexível do que a água. Ainda assim, ninguém consegue resistir a ela, certo? Próximo aqui, que foi falada por Leonardo da Vinci. Water is the driving force of all nature. A água é a força motora de toda a natureza. We forget the water cycle and the life cycle are one. Jacques Cousteau. Nós esquecemos que o ciclo da água e o ciclo da vida são um só, né? No water, no life, no blue, no green. Silver, sem água, sem vida, sem azul, sem verde, certo? Então a água, ele fala aqui da importância da água na nossa vida, né? Para tudo, não só para a natureza, para o planeta como um todo. E aqui eu gosto muito da fala do Leonardo da Vinci, quando ele diz que a água é a força motora de toda a natureza, porque toda a vida depende da água, né? Já teve estudos, acredito que vocês já aprenderam isso em ciências, que o homem ele consegue sobreviver, não estou falando de fome, não, de sobreviver. Ele sobrevive mais tempo sem comida do que sem água. Então, se ele tiver água, ele vai sobreviver mais tempo. Ele vai continuar com fome, mas ele vai sobreviver mais tempo ele vai sobreviver mais tempo com água do que sem a água, certo? Então, scan the text and the plural of names of 4 different bodies of water. Então, seria esse texto aqui. E aqui tem a definição aqui de bodies of water, que seria parte da superfície da Terra coberta por água. Então aqui seriam os tipos de diferentes corpos da água que a gente poderia encontrar. Então são 4 tipos. Seria oceanos, né? Seria lagos, os córregos da correnteza, né? E os rios. Tá bom? Então são esses 4 tipos. Oceanos, lagos, correntezas e rios. Córregos também, tá bom? Então aqui, a World of Waters Woes, né? Então ele vai falar aqui sobre então aqui onde a gente tem o woe seria o infortúnio, né? O mundo do infortúnio da água, certo? Então vamos lá, perceba o seguinte, eu não vou ler o texto todo com vocês, senão a gente vai perder muito tempo. Perceba o seguinte, ele destacou essas palavras aqui, after all, but, if, plus e even. Essas palavras que ele destacou aqui são connectives ou conectores. Ele vai explicar um pouquinho isso aqui na próxima página. Os connectives são palavras ou expressões utilizadas para conectar ideias do discurso, conferindo coerência e coesão ao texto. Combine as colunas a seguir de forma a explicar a função dos conectivos encontrados no artigo da página anterior. Então vocês têm, aqui a ideia não é da tradução do conectivo, a ideia é da qual é o sentido que aquele conectivo vai te dar. Então primeiro aqui, after all, que traduzindo seria depois de tudo, a ideia aqui do depois de tudo seria a conclusão. Letra A aqui, conclusão. Próximo conectivo, que seria but, que seria mais. A ideia de mais seria contraste. Ele estudou, mas não passou. Então, são ideias contrárias, formando aí o contraste. Tá bom? Depois a gente tem even, que seria até. E aí, even seria ênfase. I worked even my fingers hurt. Eu trabalhei até os meus dedos doerem, até meus dedos se machucarem, tá? Então ele vai dar ênfase a isso.
O próximo if, que seria se, que aí seria de condição. If you study, you pass. Se você estudar, você passa. E a última plus, que seria a adição, que plus significa mais. Então a ideia seria aqui adição na letra E. Tá? Só acertar aqui. E o último aqui, letra E. Então fica DBAEC. Tá ok? Passando para a próxima questão. Qual é a melhor tradução para a seguinte frase? Plus a proportion of water that humans can use daily is particularly pretty small. Né? Então ele quer saber qual seria a melhor tradução para essa frase. Então aqui no caso a opção correta, a melhor opção seria a letra E. Além disso, a proporção de água que os seres humanos podem utilizar cotidianamente é na verdade bem pequena. Certo? Passando aqui para a próxima, assinale V para verdadeiro ou F para falso de acordo com o texto da página anterior. Opa, fechei aqui. Então vamos lá. 3% de toda a água doce do planeta encontra-se no gelo. Isso é falso. Tá? Toda a água na Terra formaria uma esfera do tamanho da Lua. Também é falso. A camada líquida do nosso planeta é definida de sua consistência. Também é falso. A água acessível para consumo corresponde a cerca de 1,5% de total do líquido do planeta. Verdadeiro. Então você pensa que ele fala água própria para consumo, ou seja, água que você pode beber. Né? Então, na verdade, a água potável do mundo é só 1,5% do total do líquido do planeta. Certo? Então por isso que por isso que é tão importante a preservação dessa água, porque ela é muito pouca, ela é muito escassa. É fácil pensar na Terra como planeta de água, pois a maior parte da superfície é coberta por ela. Também verdadeiro. Bom, então vamos lá. Qual das alternativas a seguir expressa melhor a ideia central do texto? Aqui no caso a melhor opção seria a letra D. Apesar da aparente fartura, apenas 3% total de água do planeta é potável e ela é distribuída na Terra de forma desigual. Bom, então a resposta certa é a letra D. Então, vocês vão analisar aqui esse infográfico e ver qual é a opção correta. Então aqui, infográficos são textos, verbos visuais que têm como objetivo reunir informação relevante para uma leitura rápida e agradável. Essas características são vistas nos infográficos apresentados por meio do qual é possível inferir que, no caso aqui, a resposta certa é a letra D. Somente 20% das doenças dos países em desenvolvimento não estão relacionados à água. A gente tira pelo próprio Brasil aqui, que é um país em desenvolvimento, onde a gente tem a maioria da população não tem acesso à água potável. Eu acho que nesse tempo agora, nessa pandemia de coronavírus, isso ficou ainda mais evidente. Então a gente fala, lave as mãos sempre, com água e sabão. Como é que o cara vai lavar a mão se ele não tem água na casa dele? Certo? Então às vezes pra gente isso parece uma realidade meio distante, mas é só você pensar que na nossa região a gente não tem um tratamento legal de esgoto básico. A gente chega, a maioria das casas aqui tem água encanada. Chega lá água pra gente próprio consumo. Mas se você ver, a maioria das casas, eu posso afirmar aqui que 90% das casas não tem tratamento de esgoto. A maioria das casas aqui o sistema é por fossa. Então, daquela água que você vai acumular ali, depois você tem que chamar um caminhão para retirar aquele detrito, aquela sujeira. Né? Então, a maioria das casas aqui não tem. Isso também é parte do tratamento da água. Né? Você tentar reciclar o máximo possível daquela água. Certo? Então, galera, com isso a gente termina essas atividades. Para a próxima aula, ele vai começar aqui um próximo assunto que seria o articles, que seria usos do a e an e usos do the. Então seria tanto artigo definido e artigo indefinido, tá bom? Eu quero que vocês
dei uma lida nas páginas 6, 7, 8 e 9, tá? Para a gente fechar esse capítulo do livro. Aí no próximo vídeo eu corrijo essas atividades com vocês. Eu vou fazer uma explicação sobre o uso aqui desses artigos, tanto o artigo definido quanto o artigo indefinido, para a gente poder fechar isso aí. Mas isso aqui é bem tranquilo, tá? Só dá uma olhada aqui na própria explicação do texto, que aí vocês vão conseguir fazer de boa. Então tentem fazer, no próximo vídeo eu corrijo com vocês, tá bom? Antes de encerrar, eu só quero fazer um lembrete para vocês o seguinte: nós vamos ter provas, perdão. Vocês farão provas de inglês, tá? Já adiantando para vocês o seguinte: esse capítulo 5 que a gente iniciou hoje, ele não cairá na prova. Então, o que vai cair na prova são as questões que a gente trabalhou do capítulo 1 até o capítulo 4. E além da interpretação de texto que também terá na prova, tá bom? Eu vou preparar um outro vídeo para vocês explicando sobre todo esse conteúdo, como que vai cair. Eu vou dar uma orientação para vocês, vou mostrar a prova para vocês e falar para vocês o que vocês têm que fazer em cada questão da prova, certo? Vai ser um vídeo separado, um vídeo só para orientações sobre a prova, tá ok? Então já dá uma olhadinha aí nos capítulos de 1 ao 4, que é o que cai na prova. Esse capítulo 5 agora não vai cair na prova, certo? Então galera, eu vou ficar por aqui, termina o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.